entendo, eu acho salutar colocar para os senhores a finalidade de nós estarmos presentes aqui nessa noite. Eu acho importante colocar para cada um dos senhores e senhoras aqui que essa noite aqui nós estamos fazendo um trabalho a miúde, que é a função do Conselheiro Municipal de Saúde, como reza a Lei 1211 e a 8080 e assim por diante. Não se trata de uma caça às bruxas ou de querer incriminar ou penalizar alguém de nós, né? Seja em relação à Secretaria de Saúde ou até mesmo em relação à própria Anvisa. A Anvisa, a gente sabe realmente que ela está sendo alvo, né, de ações judiciais. O seu diretor, Denner, já foi preso e foi solto graças ao habeas corpus, como é comum acontecer, como nós temos vereadores, ex-prefeitos, ex-secretários, que são, né, acontece normalmente, isso aí faz parte dentro do arcabouço jurídico. Então, enquanto não houver realmente uma decisão julgada em relação à Anvisa, sempre fica essa questão, por exemplo, de que eles são acusados, né? Então, não se trata de penalizar, de julgar, nada de sentido, mas se trata de cumprir estritamente aqui a nossa função como conselheiros municipais. É importante, brevemente, em 30 segundos, que eu lembro, senhores, a diferença entre ser cidadão usuário do SUS de ser conselheiro municipal de saúde. O fato de eu ser cidadão usuário do SUS não me obriga a ter um crivo crítico em relação à legalidade de algumas situações ou não. Eu, como cidadão usuário do SUS, não respondo diante da Lei 94/29, né? E até agradeço o Carlos, que nos fez nos atentar a ela, quando várias vezes, junto à comissão fiscalizadora, nos lembrou da nossa função como agente público, via ofício e através do SIM, sempre nos lembrando da nossa situação em relação a isso. Ou seja, então temos que separar a questão de cidadão comum e a questão de conselheiro. Hoje eu estou aqui não como cidadão comum, usuário do SUS. Eu estou aqui como conselheiro municipal de saúde e respondendo à luz da Lei 1211, tal qual como também a própria 94/29, né? Temos um jurista aqui que pode ajudar isso. Por isso que me traz algumas questões que eu gostaria muito que a Anvisa estivesse aqui para que nos dirimisse essas situações, essas questões. Por exemplo, né, o João colocou aqui uma demanda, eu quis questionar no começo, então eu vou respeitar a demanda que eu fui colocar, a pedagogia, em relação a duas perguntas apenas, né, e depois mais duas perguntas. Eu, na verdade, teria 6 perguntas que envolveriam tanto a Anvisa quanto a própria Secretaria de Saúde. Então, eu vou dividir ela em 2 vezes 3, né, então eu vou esperar que eu tenha depois novamente a palavra para depois concluí-las, né. Uma pergunta que fica em relação à Anvisa, eu tentei separar entre Anvisa e Prefeitura. Apesar que, né, em relação de gerenciamento, com participação, é difícil você separar. Mas, digamos que eu tentei. Uma questão que fica é, o que é Anvisa? É isso aqui, nem precisa da Anvisa aqui para responder, né? As pessoas que estão aqui e são da Comissão de Organização podemos ajudar. É um OCIP ou é um OS? Se for um OCIP, ela é regida pela Lei 97/90 de 99. Se ela for um OS, ela é regida pelo 9637 de 98, né? E se ela sendo OCIP, tendo processos judiciais em outras cidades, e uma vez esses processos sendo julgados contrário a ela, e ela for considerada inidônea nos municípios em questão, advogado presente ali, se ela for considerada inidônea nesses municípios, automaticamente ela passa a ser idônea aqui, ou o nosso município vai não ter um contrato de gestão com uma empresa de caráter inidôneo no resto do Brasil ou em outras cidades? É uma questão que fica. E aí fica a pergunta também, se ela é uma OCIP ou não é uma OS, sendo ela OCIP, como que ela vai conseguir a isenção da cota patronal do INSS, se como OCIP, em relação à Lei 97/90, ela não consegue o título, João, de utilidade pública federal, o que lhe daria direito, porque ela poderia com isso fazer um cadastramento junto ao CNAS, que é o Conselho Nacional de Assistência Social, e com esse cadastramento do CNAS, ela conseguiria daí a certificação do SEBAS. SEBAS é o quê? É a certificação como entidade beneficiente da assistência social, o que daria a ela a condição da isenção patronal em relação ao INSS. Se não conseguir como OCIP, e aí? Nós iremos pagar esse imposto trabalhista, e esse imposto trabalhista vai sair do recurso dos 3.300.000, não sei se vai dar 400, 300, 500 ou 50 mil, mas esse dinheiro deixará de ser investido diretamente na saúde para serviço de imposto
e, logicamente, indiretamente vai ser investido na saúde, mas a longo prazo, né? Então, essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta, qual que é a relação da Anvisa com a Secretaria Municipal de Saúde? É uma relação de contrato de gerenciamento ou uma relação de aluguel de CNPJ? Lançamos um novo tipo de serviço aqui? Por que fica a pergunta? É uma pergunta, perguntar não ofende. A minha pergunta é essa, por quê? Porque se eu tenho dentro da Anvisa hoje, já contratados, pelo menos é que nos apresenta, por isso aqui está a questão de dirimir dúvidas. Se eu já tenho lá na Anvisa a Nata, se eu já tenho lá na Anvisa Fatine, se eu tenho lá na Anvisa Renata Butokowski, se eu tenho lá na Anvisa N agentes que são oriundos da Secretaria de Saúde e da Prefeitura, eu não estou fazendo uma interferência já direta nesse contrato? Eu estou contratando a empresa ou contratando o CNPJ dela? É uma pergunta. Haja vista que essa empresa veio de fora. Puxa vida, mas como que foi o conhecimento dela com os diretores hoje? Como a diretora Marili, ex ou atual diretora do Rocio de Campo Largo, e o próprio Facine, ex-diretor ou servidor da Secretaria de Saúde e de Administração. Então, como é que fica? Eu estou falando de a questão não só legal, mas a questão da moralidade. O princípio é público, né? Impessoalidade, aquelas coisas todas, né? Então fica a pergunta, qual que é realmente a relação da Secretaria de Saúde / PNA com a Anvisa? É realmente uma relação de contrato, de gerenciamento? Haverá interferência direta, apesar de ser co-participação, co-gerenciamento, mas haverá só esse co-participação ou haverá um direto, né? A Secretaria de Saúde vai produzir os mesmos meios de trânsito que houve em relação à intervenção, por exemplo, contratos realizados, pagos com retroativos, né? Um caso, por exemplo, lá do Dr. Nasser, que foi pago durante a intervenção, devido, né, à intervenção, achou-se por bem pagar retroativo realizado em 2017. Isso continua acontecendo, o caso da RDX, por exemplo, né? O interventor, Lauro, assinou, sem a aprovação do Conselho de Administração, um termo aditivo que resultou no pagamento a mais de um contrato de serviço. Contrato esse que, né, graças ao trabalho da Comissão de Fiscalização e demais outras pessoas que nos ajudaram, a RDX produziu uma devolução, né, de R$10 mil em relação a isso. Ou seja, conseguimos identificar a tempo essa coisa. Então, a pergunta que fica, essas são essas duas primeiras perguntas, deixo 2 ou 3 para depois, para que a gente possa tentar realmente dirimir essas dúvidas. Lembrando mais uma vez que não é caça às bruxas, é a função minha como conselheiro, né? Realmente ter isso bem colocado para todos nós aqui. Obrigado, João. Carlos, pode responder alguma coisa? Alguém da secretaria?